como é e como se forma uma lenda. Agora é o Salada. Você forma uma lenda, basicamente fazendo com que toda a sociedade seja transformada em vampiros, zumbis, e deixando o cara sozinho com um cachorro. E aí ele vai poder falar que ele é a lenda. Ah, não. Cara, eu vou colocar isso no corte de entrada. Uma lenda é só um herói que envelheceu bem. Basicamente isso. Uma lenda, isso, lendas heróicas, né? Claro, você tem, quando você fala em lenda, você tá falando em cultura oral, você tá falando em história oral, você tá falando em coisas que vão sendo passadas entre as pessoas. Eventualmente elas podem até ser escritas, mas aí normalmente a origem delas não é qualificada dessa maneira, então você tem variantes, você tem versões. Toda lenda é inerentemente inexata. Ela sempre está baseada em algum grau de incerteza sobre a veracidade daquilo, porque senão ela seria simplesmente um fato. Né? Reza a lenda. É diferente de então. Diz os fatos registrados que são duas coisas diferentes nesse caso. Desculpa, Eric, eu tô ofendendo toda a formação acadêmica do Eric falando isso. Mas o meu ponto é só de que a gente, quando fala em lenda em termos de RPG, grosso modo, é muito isso. Você tá falando de uma história, você tá falando de algo que aconteceu no passado. Em geral, é uma história que por algum motivo as pessoas disseminam verbalmente com frequência, ou seja, não é só uma coisa que você vai falar em sala de aula para contar para alguém, são coisas que as pessoas lembram porque tem alguma relevância ou simbolismo. E que tem uma relevância histórica, simbólica naquele cenário, naquele local. Pode ser a história de um herói, pode ser a história de um mártir, pode ser a história de um vilão também. Você tem um vilão lendário. Nada impede você ter um vilão lendário. Nada impede você ter uma catástrofe lendária. Reza a lenda que essa cratera foi criada quando caiu um meteoro. E esse meteoro destruiu a vila que estava aí, etc. Então, assim, a lenda é só... uma lenda em si é só uma história, basicamente uma história muito antiga, da qual não se tem certeza sobre a veracidade dos fatos. Ela não está necessariamente registrada de maneira confiável. E a partir daí você compõe dentro do seu cenário, assim como profecias são coisas que você pode usar para dar informações sem dar todos os detalhes e certezas que as pessoas adorariam ter. Normalmente a lenda também ela vem junto com aquilo que a gente estava falando da história dos vencedores, né? E, geralmente quem conta a versão muitas vezes só traz os pontos positivos ou os fatos benéficos para a causa que aquela lenda quer representar, né? Então também tem esse lado aí que, como dizem, a gente não tá falando de heróis mais, mas sem o ditado também, tipo, não conheça seus heróis, né? Então, muitas vezes o que a gente tem como lenda e os fatos que a gente tem como lenda não necessariamente refletem a realidade do que aconteceu ali, mas somente a realidade que querem demonstrar, os valores que querem demonstrar com essa história. E assim, eu acho que a lenda, para resumir bem, é basicamente uma boa história. Se a história for boa, meu amigo, a lenda vai, sendo necessariamente verdade ou não, tendo acontecido no passado ou não. E desses 3 pontos, o que eu mais gosto justamente para montar um lore, seja de uma campanha ou até de uma saga inteira, é justamente trabalhar com alguma lenda e perseguir ela. E principalmente fica mais divertido se descobrir que era tudo mentira no final. Mas aí depende do cada resto como que ele quer fazer. Mas tem uma coisa interessante de colocar, que é o seguinte. A lenda ela segue o mesmo preceito da fake news. O que você tem? Primeiro você tem um fato. Alguma coisa que existe. Alguma coisa que existe uma comprovação parcial. Depois você tem o que criaram em cima daquilo para que aquilo ganhe algum formato. Por exemplo, existiu uma cidade maravilhosa, feita de ouro, no meio da floresta amazônica, 450 milhões de anos atrás. E essa cidade era povoada pelos descendentes de Atlântida. E lá a tecnologia era muito mais avançada do que é hoje. Para quem não conhece, nós temos um vídeo sobre isso que vai estar aparecendo aqui para vocês. Ratanabá. É o do Marcelo que gosta. Mas o que tem de verdade e o que tem de mentira nessa história? Primeiro,
verdades. Sim, existem cidades perdidas na Amazônia. Sim, existem até cidades grandes que foram perdidas na Amazônia, cobertas pela floresta. Existiam povos que se organizavam em grandes centros urbanos. O que não tem de verdade nessa história? O resto. Já criaram a cidade feita de ouro, já misturaram com Atlântida, que nem da América essa história não é. Quando a Atlântica começou a ser falada, eles desconheciam completamente a existência desse lado de cá. Então, quer dizer, sabe, não tem lógica. Mas por que isso se cria? Porque você tem que confirmar aquilo ali com alguma coisa. Quando você tem ciência, você mata a lenda. Porque você tem uma resposta. Então, quando você tem fatos e você não tem comprovações, como foi falado, né? A história contada, você não tem confirmações, você tem um monte de lacuna. Essas lacunas são preenchidas com o que se acredita ou que se gostaria que tivesse acontecido, ou com o que se criou em cima daquilo para atingir um certo objetivo. Então, a lenda do herói fulano. O herói fulano existiu? Sim, ele existiu. Ele fez alguma coisa interessante? Sim, ele lutou contra o exército tal, ele era um grande guerreiro, matou fulano. E o que mais? Era isso que nós temos. E os parentes dele? Não, ninguém conhece. Não, mas como é que ele era forte desse jeito? Não, ninguém sabe. Não, mas é certeza que foi uma divindade lá que deu um poder pra ele. Põe aí, ele banhou no rio e quem banha nesse rio aí não podia ser morto. Mas ele morreu. Eita, rapaz. Como é que foi? Não, fala aí, ó, que a mãe dele segurou ele pelos calcanhar, porque senão ele ia afogar. E onde ela encostou nele foi o único lugar, ponto fraco que ele tinha. Foi lá que bateram nele pra ele morrer. Pronto, você criou uma lenda. E ó, a força no braço da Tedis, né? Mas enfim. Então a lenda que você faz, você tem que misturar coisas que aconteceram com coisas que não aconteceram. Igual o Eric falou. É engraçado quando você vai atrás de uma lenda e descobre que tudo é mentira. Provavelmente nem tudo é mentira, mas o que você acreditava ser o principal, sim, era mentira. Porque a lenda ela não se sustenta se você não tiver alguma coisa de verdade nela. Tem um aspecto interessante que eu acho nesse caso aí que vocês falaram, você falou, Vermelho, sobre assim, saber qual era o objetivo. E eu acho que esse fenômeno de quando você ir atrás de uma lenda é a parte interessante de você fazer essa engenharia reversa, que é você tentar pegar o espírito do tempo de quando a lenda surge. Eu acho que isso é uma coisa interessante. É você tentar entender por que aquela lenda surgiu daquela maneira, por que ela foi criada daquela maneira. Por que este personagem era um herói? Por que é importante? E aí, esse é outro aspecto interessante. Porque muitas lendas, eu vou falar mais à frente sobre isso, mas muitas lendas elas não surgem com o fato que elas narram. Uhum. Muitas lendas já surgem como relatos do passado. Então, assim, a história sobre o que aconteceu lá no ano 2000 a.C., na verdade, a primeira vez que ela é contada é no ano 500 a.C., já tínhamos passado 1500 anos. O cara que escreveu essa história já estava... Então, assim, por que esse cara estava escrevendo essa história dessa maneira? Por que ele estava exaltando este personagem? Por que este personagem era mais relevante do que os outros que ele estava descrevendo? Então, o processo de formação da lenda também é conjuntural. E isso já tá aparecendo minhas aulas de metodologia científica de história. Chega, por favor. Chegou a doer no Eric. Ele tem que ir pra faculdade ao sábado de manhã, porque geralmente essas matérias tipo sábado de manhã. Mas é bacana isso que foi falado, porque é justamente o que a gente estuda em história, que quando a gente lê um documento, aí a gente não se baseia necessariamente nas lendas, né? Mas seja um documento de uma lei, algum diário de alguma pessoa do passado, a gente sempre tem que levar em consideração justamente tudo isso. Primeiro, quem era essa pessoa, qual era a estratificação social, qual eram os interesses dessa classe e qual era a conjuntura da época para poder olhar e ver o que a pessoa de fato estava querendo dizer com aquele documento. Então, com as lendas, segue a mesma premissa. E aí, no RPG, o bom é que a lenda ela abre muita coisa para guiar, e justamente as lacunas. Eu acho a parte mais interessante da lenda são as lacunas que deixa até a imaginação do jogador tentar entender, né, e completar a lacuna daquela lenda. Eu, como nos outros assuntos aqui, eu reuni as principais características
que o pessoal atribui às lendas, né? Aos indivíduos lendários, tá? E diferente dos outros, esse aqui não é top 10 coisas que o mártir tem que ser. Esse aqui são top 10 coisas que se repetem na maioria das lendas de acordo com essas pessoas, né? Então só eram os seguintes: esse indivíduo lendário, ele contribui de forma extraordinária. Então a pessoa lendária, ela tem que ter feito alguma coisa que é muito acima daquilo que se pode ter. Ele tem que ter se destacado de alguma maneira, em algum campo, em alguma ação, em alguma coisa. O impacto do que ele fez tem que ser duradouro. O impacto do que existiu tem que permanecer por muito tempo. Então ele vai influenciar de alguma maneira gerações futuras. Como eu falei, uma cidade escondida no meio da Amazônia, quando se acha ela até hoje fala assim: nossa, mas né? Todo mundo se importa com isso e vai lá estudar. Originalidade. Normalmente alguém lendário fez algo que antes não tinha sido feito, algo que não tinha sido criado. Reconhecimento público. A história, ela já tem que estar muito disseminada. Ela já tem que estar extremamente espalhada para que seja considerada uma lenda. Por quê? Porque o espírito da árvore, do jabuticabeiro, lá do rio, se duas pessoas conhecem, isso não é uma lenda. Isso é uma história que os dois contam. Então a disseminação é importante. Personagens lendários também costumam ser resilientes, porque tiveram desafios para conseguir fazer o que fizeram. Humildade também se repete do mesmo jeito que os outros, num contexto que eu não concordo, tá? Mas como eu falei, foi uma pesquisa que eu fiz. A lenda, ela serve como inspiração para os outros de alguma maneira, porque como ela se trata agora de uma história contada, ela geralmente é associada a algum ponto de moral. Então ela quer passar algum tipo de ensinamento. Não só a pessoa, como a própria lenda, geralmente carrega um caráter exemplar. Então ele trata não só dessa questão que eu falei, né, da inspiração, dessa moral, mas também como um exemplo de como se fazer ou de como não se fazer alguma coisa. Um personagem lendário geralmente é dedicado a uma paixão, então ele geralmente tinha uma grande vontade de algo, e ele faz um legado tangível. E como eu falei antes, ele tem que ter uma prova que aquilo existiu. Algo que realmente aconteceu. Então pode ter as ruínas de uma cidade, a carcaça de um monstro abandonado, ou algum resquícios de algo que se criou a lenda em cima daquilo. Aqui fala assim: algo concreto para gerações futuras, como uma obra, uma ideia, uma construção, ou objetos e rastros, né? É isso. Bom resumo, né? Então acho que você pode seguir isso aí. Se você quiser criar uma lenda, vai pausando o vídeo aí e vai anotando para você esquematizar, tá? Ou vai de Joseph Campbell, que também não tem erro. Né? Não tem erro. Mas aí a gente já tem aqui, eu vou até anotar, ó. A gente já fez um papo de mesa sobre Jornada do Herói. Né? Jornada do Herói. Ok. Isso tá tendo muita citação, hein? Até o Eric. Até o Eric, ó. Isso aí é o que os outros não tinham. Esses últimos que a gente fez tava com tão pouquinha citação. Esse agora tá chovendo, ó. Eu fico me contendo, então não vou me conter mais, não. Mais ou menos, a gente tem limite, né? YouTube tem essas. Não, quem tem limite é município. Ih,